Você já se viu preso em um ciclo? Naquele padrão que você jurou que nunca repetiria? Aquelas palavras que você detestou ouvir, mas que, de repente, ecoam da sua própria boca? É uma sensação arrepiante, não é? Uma armadilha sutil, quase invisível, que nos envolve sem que percebamos. Hoje, vamos profundamente nas camadas de uma história que explora exatamente isso, a complexidade do abuso e a busca por uma coragem avassaladora para quebrar o que parece ser um destino. Prepare-se para mergulhar no resumo profundo do livro É Assim que Acaba, de Colleen Hoover. O livro é uma jornada que nos prende nessa dinâmica complexa do abuso e a busca desesperada por coragem para quebrar um ciclo que parece não ter fim. E olha, a narrativa tem uma força impressionante. Ela consegue fazer a gente sentir lá dentro, sabe, junto com a Lily, presa nessa confusão toda, nessa esperança que na verdade só envenena. Quase sentimos o apelo do Ryle, entendemos por que ela fica ali, por que ela insiste. É aí que está um ponto delicado. A força da escrita em mostrar os momentos bons, o charme dele, o arrependimento, é tão convincente que, querendo ou não, pode acabar, para uma parte do público, minimizando o peso da violência. Fica aquela sensação perigosa de mas ele não é sempre assim, ele não é só isso, o que é justamente o que amarra a vítima. Essa complexidade toda, que humaniza o agressor, se não for calibrada com muito cuidado, corre o risco de quase normalizar uma coisa que é inaceitável. Mas como poderíamos, então, fortalecer essa percepção do perigo logo de cara, sem perder essa complexidade toda? Porque a ideia não é fazer o Ryle virar um monstro de desenho animado, é mostrar uma armadilha. Talvez o segredo esteja em amplificar o conflito interno da Lily, mas de um jeito mais visceral. Logo no primeiro incidente sério, em vez de focar só no choque inicial e na busca por uma explicação lógica, ele estava estressado, foi um acidente, não foi por mal, seria preciso mostrar uma rachadura mais funda. Na hora, aquele momento em que o amor que ela sente bate de frente com força total com a traição que é a agressão, uma coisa mais imediata. Para dar essa força extra na prática, podemos pensar o seguinte: logo depois daquele primeiro empurrão na escada, e se naquele turbilhão todo de emoção viesse não só a lembrança do que a mãe dela passou, mas o eco do julgamento que a própria Lily fez sobre a mãe lá atrás, um flashback rápido, cortante, dela adolescente pensando: nunca, eu jamais permitiria isso. E aí o terror de se ver exatamente nessa situação, sentindo na pele o que antes ela só julgada de longe. Nossa, isso traria o ciclo para muito perto, muito cedo, deixaria a armadilha mais palpável, menos sedutora talvez. Tá gostando do conteúdo? Se inscreva no canal, curta e compartilhe para não perder os próximos conteúdos. Outra forma seria usar os diários dela, as cartas para Ellen, de um jeito mais ativo na narrativa presente. Quase como se fosse uma voz da consciência que ela fica tentando abafar, um contraponto constante. Cada vez que ela pensa numa desculpa pro Ryle, uma frase do diário antigo surgindo na mente dela, lembrando o quanto ela mesma condenava a mãe por fazer a mesmíssima coisa. Isso tornaria a luta interna dela quase insuportável de acompanhar. No bom sentido, claro, para mostrar a intensidade do conflito. Seria jogar a atenção na cara do leitor de um jeito mais cruel, mais cedo. E isso nos leva a outro ponto que a obra faz muito, muito bem. Ela praticamente nos força a largar aquele julgamento fácil, aquela pergunta simplista: por que ela simplesmente não vai embora? Sim, entramos na cabeça da Lily, sentimos a confusão, o medo, aquele amor doído que insiste em existir apesar de tudo. É uma profundidade muito poderosa. E a forma como os diários da adolescência conversam com o presente dela é genial para mostrar justamente isso. Como o julgamento de quem está de fora é simplista, às vezes até cruel. Sentimos a armadilha emocional por dentro. Mas há um mas. Talvez essa análise seja tão focada na experiência interna da Lily, nesse isolamento dela com o Ryle e a Alyssa sendo o principal suporte, que acaba deixando um pouco de lado o peso do mundo real. O que está lá fora? Estão todas as outras coisas que complicam a saída na vida real além do emocional. Exatamente isso. As pressões sociais, o medo do que os outros vão pensar,
A fofoca na cidade pequena ou no círculo social, o estigma que ainda existe, ou a falta de uma rede de apoio mais concreta, ou até uma rede que atrapalha às vezes. A Alice é maravilhosa, claro, mas e o resto? E também as barreiras mais práticas, grana, não ter para onde ir, a dificuldade de conseguir ajuda especializada, a medida protetiva. Enfim, a luta da Lily, por ser tão focado no emocional e nesse círculo mais íntimo, às vezes parece fechada meio que numa bolha, um pouco desconectada dessas outras camadas de dificuldade que, infelizmente, muitas mulheres enfrentam na realidade. E como sugerir que isso fosse incorporado sem tirar o foco principal, que é a vivência dela, a dor dela, com toques sutis, umas pinceladas dessa realidade externa? Não precisa criar novos dramas gigantescos ou personagens só para isso. Poderia ser através das reflexões internas da própria Lily. No momento de dúvida sobre ir embora, por exemplo, além de pensar no amor que ainda sente e no medo do Ryle, ela poderia ter um pensamento rápido sobre: meu Deus, como as pessoas vão me olhar na rua, vão ficar cochichando na minha loja. Ou a preocupação bem prática: será que eu vou dar conta de tudo sozinha, mesmo amando minha floricultura? Ou então numa conversa com a Alyssa. A própria Alyssa, sendo o super apoio que é, poderia soltar algo tipo: Lily, olha, as pessoas de fora não entendem mesmo. Elas julgam sem saber o que se passa aqui dentro. Isso estimularia o isolamento dela e a pressão externa, sem tirar o foco da dor principal, mas ancoraria a história numa realidade mais ampla, mais reconhecível para muita gente. Isso traria mais textura, mais conexão com a experiência comum de tantas vítimas, sem perder a força do drama pessoal dela. E isso nos leva ao momento da decisão final, o clímax, que é poderoso quando ela finalmente diz: é assim que acaba. Pensando na filha, na Emerson, arrepia só de lembrar. É uma redefinição do que é coragem, do que é amor de verdade. Não é só fugir para se salvar, é quebrar o padrão pela próxima geração. É muito forte. É o coração da mensagem do livro, sem dúvida alguma. Aquele momento é o ponto alto. Mas, e aqui entra um ponto delicado, a conclusão, com o reencontro e a perspectiva bem clara de um futuro com o Atlas, o Porto Seguro, por mais que traga aquele final feliz que muito leitor talvez espere e deseje, não corre um pequeno risco? O risco de, talvez sem querer, passar uma mensagem meio subliminar de que a validação daquela decisão dela, que foi incrivelmente difícil, depende de ter um príncipe encantado esperando ali na esquina no final. Como se a força que ela declarou, a autonomia que ela conquistou, só se completasse com um novo romance engatado. E sabemos que a realidade de quem sai de um relacionamento abusivo nem sempre inclui um Atlas esperando logo ali. A vitória dela quebrar o ciclo, isso não deveria ser suficiente por si só. A quase presença imediata do Atlas como solução romântica pode acabar, talvez, passando um pouquinho o foco nas imensas forças que ela mostrou ao se escolher e escolher a filha, independentemente de ter outro homem na vida dela ou não. Entendemos perfeitamente. A preocupação é que o final feliz romântico acabe ofuscando a vitória da autonomia que foi conquistada com tanta dor, com tanto custo. E como ajustar isso, então, sem tirar a esperança que o Atlas representa, que também é importante para a história? Talvez a chave esteja no tempo e no foco do epílogo. Antes de trazer o Atlas de volta para a cena, já como um interesse romântico claro, seria fundamental dedicar um pouco mais de espaço para mostrar a Lily sozinha. Mas sozinha no sentido de autossuficiência. Mostrar a força dela como mãe solo, a paz que ela claramente encontrou depois da tempestade, a rotina dela com a Emerson, o sucesso da floricultura dela crescendo, mostrar que ela já reconstruiu um mundo seguro e bom para elas duas. A vitória dela precisa ser vista e sentida primeiro nessa autonomia, nessa paz reconquistada por ela mesma. E o Atlas, como ele entraria nisso? Ele entra depois. Talvez num reencontro mais casual, meses depois, onde a conversa inicial fosse mais na amizade que eles sempre tiveram, no respeito mútuo, na admiração pela jornada que cada um deles trilhou, deixando o romance mais implícito. O romance pode ficar ali como uma possibilidade linda, como uma porta aberta para o futuro, mas não como a definição do final feliz dela. O final feliz dela aconteceu no momento em que ela disse: é assim que acaba.
O resto é um bônus, um complemento. Isso reforçaria ainda mais o poder daquela frase central. O que acaba é o ciclo de dor, não necessariamente a possibilidade de amar de novo, mas a vitória principal, o prêmio e a liberdade que ela conquistou para si e para a filha. Isso daria um peso ainda maior para a jornada dela, para a autolibertação, como verdadeiro troféu. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro da profundidade do epílogo, há uma outra camada que, confessamos, nos deixa meio desconfortáveis, mas ao mesmo tempo nos fascina pensar sobre, que é olhar para a luta da Lily pela lente da biologia evolutiva. A ideia de que a nossa biologia, nossos instintos mais primitivos, podem jogar contra nós em situações como a dela. Que a atração inicial por Ryle, que é bem-sucedido, tem status, é visto como um bom partido, poderia ter raízes em instintos ancestrais de buscar um bom provedor. E a dificuldade imensa em largar, mesmo com a violência, seria uma espécie de programação biológica que, em tese, priorizaria a estabilidade aparente, para criar os filhos acima até da segurança pessoal da mãe. É uma ideia bem perturbadora. E o perigo de usar essa lente é gigante. Se não for colocado com um cuidado assim absurdo, pode soar quase como uma desculpa para a dificuldade da vítima em sair. Ou pior ainda, pode acabar minimizando a culpa e a responsabilidade do agressor, como se tudo fosse culpa de instintos primitivos que ninguém controla. Como podemos usar uma ideia tão delicada como essa sem cair nessas armadilhas perigosíssimas? Na minha opinião, o único jeito seguro e ético, talvez, de usar essa perspectiva é o contrário do que parece. Não é para explicar por que é tão difícil sair, mas sim para amplificar o quão extraordinário, o quão heróica mesmo é a decisão de Lily de conseguir sair, apesar de tudo. Não é sobre explicar a permanência dela ali, é sobre enaltecer a fuga dela. É enquadrar a decisão que ela toma, que é racional, consciente, focada no bem-estar futuro dela e da filha, como um triunfo da vontade individual, da consciência, sobre implicações biológicas que talvez sejam fortíssimas e inconscientes. A abordagem seria mais na linha de: olha a força absurda dessa mulher. É como se ela não estivesse lutando só contra o Ryle ou só contra os próprios sentimentos confusos que aprendeu ali, mas talvez contra milhões de anos de programação silenciosa que sussurra no ouvido dela para priorizar a estabilidade aparente, mesmo que tóxica, em vez de encarar a incerteza da liberdade. Entende a diferença? Isso não desculpa nada, muito pelo contrário. Transforma a decisão dela num ato de coragem quase sobre-humano. Mostra a força que foi necessária para quebrar não só um ciclo familiar de violência aprendido, mas talvez até um padrão instintivo muito mais profundo. O foco tem que ser total na força dela superando isso, e jamais na biologia como uma explicação que diminua a agência dela ou a responsabilidade dele. É usar com extrema cautela, e só para sublinhar ainda mais a magnitude da coragem dela. Bom, quais os pontos mais cruciais desse resumo profundo? Recapitulando bem rapidinho, então. Falamos sobre como a narrativa nos joga de cabeça no ciclo vicioso, de um jeito muito poderoso, mas com aquele alerta para o cuidado necessário de não suavizar a violência quando se humaniza demais o agressor. Daí, vimos como a história é simplesmente genial em quebrar o julgamento fácil do "por que ela não sai?", forçando uma empatia profunda. Mas, ao mesmo tempo, sugerimos que adicionar uns toques de pressão do mundo real, social, financeiro, poderia ancorar ainda mais a luta da Lily na realidade de muitas mulheres. Celebramos o clímax, aquela redefinição da coragem focada na filha, na Emerson, mas com a ressalva importante de que o final com o Atlas, embora seja super esperançoso e bonito, não deve de jeito nenhum ofuscar a vitória principal, que é a própria quebra do ciclo. A autonomia que a Lily conquistou precisa brilhar sozinha primeiro. E por fim, essa ideia mais complexa, talvez até controversa, da biologia evolutiva. Se for para usar essa lente, que seja só para realçar o quão monumental é a força da Lily ao desafiar não apenas a situação horrível em que ela se encontrou, mas talvez até instintos ancestrais bem arraigados.
Então, as sugestões práticas que ficam para quem está nos ouvindo e talvez pensando em como aplicar isso são, primeiro, talvez mostrar o conflito interno da protagonista de forma mais aguda, mais imediata, quem sabe conectando com os julgamentos passados que ela mesma fez. Segundo, inserir pequenas, mas significativas pitadas do contexto social externo, o medo do julgamento alheio, as dificuldades práticas reais, para dar mais profundidade e realismo à jornada dela. Terceiro, lá no final, garantir que o personagem principal seja visto forte, refeito e em paz sozinha, ou com os filhos, se for o caso, antes de reintroduzir um interesse amoroso como uma possibilidade futura, e não como a recompensa final ou a solução. E por quarto, se for para tocar nessa questão biológica ou instintiva, que seja com muito cuidado e sempre com o objetivo único de exaltar a coragem e a força da personagem ao superar essas barreiras. É uma história que dói, que incomoda profundamente, mas que ensina tanto. Ela joga na nossa cara, sem dó, a realidade brutal de como o amor e a dor podem se entrelaçar de um jeito que paralisa. Mas, no fim das contas, a mensagem que fica e que é poderosa é a da esperança. A esperança de que é possível, sim, olhar para um legado de sofrimento, para um padrão que se repete e dizer, com a força que quem está fundando um novo começo: não, é assim que acaba, comigo. É isso. E se essa análise profunda sobre como fortalecer uma narrativa te atraiu de alguma forma, se inscreva no canal, curta, compartilhe e se prepare. Muitos resumos profundos estão por vir.